Eu não sei para vocês, mas para mim é a coisa mais estranha a gente falar e não poder ver os lábios e a expressão do rosto enquanto a gente fala, né? Para mim é muito constrangedor isso, porque não faz parte da nossa convivência, acho que de nenhum grupo que se encontra semanalmente ou a todo mês, enfim. E faz parte da nossa convivência isso, né? Mas você sabe que você pode sorrir com os seus olhos, né? Dá para você sorrir com os seus olhos também. Então, a gente sabe que quando o povo de Deus se reúne, Jesus fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali no nome dele, ali ele estará. Os salmos também dizem que como é bom viverem unidos os irmãos, porque ali acontece algo grandioso. Ali Deus ordena bênção e vida para sempre. Então, apesar da máscara, apesar de todo esse cuidado, o nosso Deus, Ele continua nos unindo, Ele continua nos chamando para estarmos juntos e cuidando uns dos outros, né? Creio que esse tenha sido o sentimento que Cristo teve, e é o que a gente vai ler em Filipenses 2, 5, 11. E vamos nos colocar em pé, então, para ler o texto bíblico. É um desafio. Então, vamos ler bem bonito. Vamos ler? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode se assentar? Que sentimento, e mais que sentimento, foi uma atitude. Não é algo que ficou só no plano da imaginação, daquilo que se imaginou, daquilo que se pensou. Jesus realmente, ele chegou perto de nós, né? E aí eu perguntei para o Gustavo, o que é a melhor coisa que pode acontecer para um cego? Daí ele não entendeu, né? Daí eu falei assim, é claro, eu não fiz a pergunta certa, né? Qual que é a pergunta certa? O que o cego mais deseja? E aí, Gustavo? Ver novamente, ou, enfim. E nós, em algum momento da história, estávamos cegos, mas Jesus abriu os nossos olhos, né? E esse é o momento de você reconhecer isso e reconhecer que às vezes os seus olhos se fecham e você fica cego de novo para algumas coisas. Ou seja, a gente escorrega, a gente peca, né? Então é o momento de você fechar os seus olhos e conversar com Deus no seu íntimo e acertar as contas, porque Jesus torna isso possível pelo sangue dele.
Salvador maravilhoso? Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. e por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Vamos orar mais uma vez, baixar as cabeças. Pai, agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, na sua casa, para louvar e engrandecer o seu nome, Senhor, pois só Tu é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nos colocamos em sua presença neste momento, Pai, pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, assim como disse a música que acabamos de cantar, pelas nossas fraquezas, Senhor, e nos ajude, Senhor, a ter essa clareza, Pai, no nosso caminhar, para que possamos cada dia, Senhor, parecer mais com Cristo. Mas precisamos da sua graça sobre nós, Senhor. Nos ajude a entender isso no nosso dia a dia, Senhor, e a buscar isso intensamente em nossas vidas, Senhor. Assim como diz em Mateus 6,36, buscar em primeiro lugar o teu reino e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sê conosco, Pai, porque somos pequeninos demais, Senhor, e só a tua graça, Pai, para nos ajudar a caminhar a meio tantas fraquezas nossas, Senhor. É em nome de Cristo Jesus, o seu Filho amado, que eu oro. Amém. amém. Nós temos vários motivos para agradecer, e aqui está falando em tudo dê graça, porque essa é a bondade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu tenho motivo para agradecer. Essa semana pedi para o Cá colocar lá na transmissão, né, da Aliança. O pastor Hernandes, de LPC, está com Covid, juntamente com o pastor Jeremias, e ele foi trabalhar. Mesmo doente, foi trabalhar, que não devia ter feito isso. Enfim, quarta-feira, todo mundo de LPC teve que fazer exame, e na sexta-feira, ficaram sabendo, com a graça do bom Deus, nenhum foi contaminado, né? Graças a Deus, né? Inclusive o André, meu filho. Então, é motivo de agradecer, né? De louvar o Senhor, né? Porque podia ter contaminado todo mundo, né? E é isso.
Alguém tem mais algum motivo para agradecer? Este é o momento, né, para a gente louvar e agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, né? Alguém? Pois não? Pode falar. Eu tenho para agradecer a dedicação do meu pai, que acho que a aliança do Sim. Oh, glória a Deus. Sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha quantas bênçãos, né? Diz e quantas são. E ficará surpresos quanto Deus já fez, né? Mais alguém gostaria de compartilhar conosco? Ontem nós participamos do Summit. Uma bênção. Uhum, eu assisti. Éramos praticamente 16 a 17 líderes da igreja, né? Havia 12 aqui, vocês lá em casa, o pessoal do Júnior também na casa e do Belo. Uma bênção. Muito 10, muito 10. Valeu a pena. Muito 10 mesmo. São esses motivos para agradecer. Eu acho que só da gente estar aqui respirando, eu acho que já é um motivo de agradecer e louvar o Senhor. Temos o pastor Adilson, que teve uma Sim. recuperação aí após 70 dias na UTI, né? A igreja aqui tem orado bastante, né? E hoje, participando da escola dominical, o Cá contou para a gente que o Cá recebeu uma mensagem de voz do próprio Adilson, né? Então, para um tempo que a gente via, a gente continuava orando, mas na nossa humanidade a gente dizia, olha, está difícil. Então, Deus usa também disso para abençoar a nossa vida, chamar a nossa atenção de certa forma, né, para a gente continuar se apegando a Ele em oração e depois também agradecendo, né? Então, o reverendo Adilson na recuperação aí. Vamos orar, então, agradecendo. Querido Deus, muito, muito obrigada, porque o Senhor é fiel. Muito obrigada, porque existem tantas promessas na Tua palavra, e muitas vezes a gente duvida, a gente não quer acreditar, a gente acha que não vai acontecer, e nós ouvimos nessa noite, ó Pai, neste momento, motivos para agradecer e para Te louvar, porque o Senhor tem cuidado de nós em toda e qualquer situação, e nós Te louvamos por isso, e nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a Tua fidelidade. Obrigada, Jesus. Amém. Nós vamos colocar, então, em pé, não só pelos agradecimentos, mas nós vamos cantar aqui, a terra deve se encher da alegria, de alegria, nós também, porque existe um motivo, e você vai perceber isso na hora que você cantar a canção. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia! Aleluia, o Senhor reina, aleluia, 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 Senhor reina. Só as meninas. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. E adivinha?
Alegrem-se os céus, regozije-se a terra. Cadê os homens? Agora eu ouvi. Senhor reina, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Oh, aleluia, 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 aleluia. o sentimento Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Pode se sentar. Pastor Rafael. Olá, boa tarde. Que Jesus esteja com cada um de vocês. A gente ainda tem alguns motivos para orar, mas antes a gente vai ter o nosso momento da reflexão para ajudar a gente depois do nosso momento de intercessão. E antes de seguirmos para a nossa reflexão de hoje, que se você já deu uma olhada no boletim, já sabe qual é o nosso texto de hoje, eu te convido para fazermos juntos essa oração de coleta. Vai aparecer ali para a gente. Vamos lá, todos juntos? Deus Pai onipotente, que junto do Santo Espírito e de Jesus Cristo, criou e governa todas as coisas, ajude-nos a confiar e descansar em Ti, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Amém. Amém. Essa é a nossa oração. E que o Senhor fale conosco através da sua palavra também. Então vamos ao texto da nossa reflexão, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 ao 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui, nossa leitura. A gente passou por um período na história da humanidade
E a gente foi descobrindo com o avanço do conhecimento, da tecnologia, da ciência, que a informação ela nos traz um certo conforto, uma certa tranquilidade na nossa alma. Assim. Saber de algumas coisas nos ajudam bastante. E a gente é levado a pensar que quanto mais conhecimento nós temos a respeito das coisas, mais tranquilo nós ficamos. E passa essa sensação, né? Eu lembro que eu conversava com a Ju, a gente compartilhava de algumas dúvidas que a gente tinha, e as dúvidas geravam essas incertezas, será que é isso, será que é aquilo? Então, ter a informação acabava nos auxiliando em ter paz, ficar tranquilos, a saber que as coisas vão acontecer de tal forma, por ali ou por aqui. E esse período de 2020 nos ajudou a testar essa nossa teoria que a humanidade vem dizendo já há muito tempo, que conhecimento e informação nos traz paz. Eu não sei quantos de vocês acompanharam todas as estatísticas a respeito do coronavírus durante o período da pandemia. Vocês ligavam a TV, acho que não tinha muito como fugir, né? Todos os dias nós tínhamos lá o relatório estatístico. Mortes, recuperados, quantos novos infectados, quantos em tratamento, quantos em UTI, todos os dias, em todos os lugares. Então você falava, não, eu vou sair um pouco da TV e vou para a internet. Ah, esquece. Em todos os lugares da internet também essas informações. Então você resolve ir para o grupo do WhatsApp da família, e quando chega lá, relatório estatístico da cidade de Campinas, da cidade onde estão os seus familiares, eles começam a compartilhar. Em todo lugar a gente tem acesso a essa informação. E nesse período, muitas pessoas começaram a se afastar dessas informações. Porque ao saber o número de contaminados, infectados, uma tal de segunda onda surgindo, ao ter acesso a todas essas informações, começou a gerar no coração dessas pessoas algo que a gente não sabe muito bem o que é, mas costuma chamar de ansiedade. Já ouviu falar de ansiedade, né? Nunca viu. Nunca sentiu, eu acredito. Né? Vocês nunca se sentiram ansiosos por alguma coisa. Né? Mas muitas pessoas, por terem acesso a todas essas informações, começaram a se sentir ansiosas e falaram, quer saber? Chega. Eu não preciso mais, não está me ajudando a ter acesso a todos esses números, a todos esses dados. O que eu achei que ia me gerar paz, para eu conseguir acompanhar, talvez, a curva, conseguir acompanhar os acontecimentos, não está gerando paz no meu coração. E muitos acabaram se afastando um pouco desse excesso de dados e começou a ver uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, para acompanhar o que estava acontecendo por aí. Mas fato é que nem toda informação que a gente recebe traz paz para o nosso coração. Nem toda informação que a gente recebe traz paz para o nosso coração. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre um conhecimento. O conhecimento que gera paz. O conhecimento que dá paz. A informação que é capaz de, ao invés de gerar preocupação, ansiedade, dúvidas, incertezas, é capaz de gerar tranquilidade, serenidade, paz no nosso coração. E Paulo escreveu para a gente aquilo que nós acabamos de ler. A revista de medicina, quando vai trabalhar ali a respeito do que é ansiedade, de psicologia, psiquiatria, eles falam que é um sofrimento, é um sentimento ruim que a gente tem sobre coisas que ainda não aconteceram. Então, aquilo ainda não aconteceu, e você não sabe se vai ou não vai acontecer. Esse sentimento ruim que gera da incerteza é o que eles chamam de ansiedade. Nem aconteceu, mas a gente sofre por antecedência. Será que Deus tem algo a nos mostrar que é capaz de lidar com esse sofrimento por causa da incerteza? Veremos aqui o que Paulo está recomendando para a gente. Ao estar dando uma olhada nesse texto, você viu logo de cara, versículo 4, 2 vezes essa ordem de Paulo para a gente, de novo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha, vocês têm muito motivo para se alegrar em Cristo. E é muito fácil eu chegar para você e falar assim, por exemplo, quando você reprova num teste, quando você passa por algum momento difícil, perde o emprego, não recebe a promoção que estava esperando, falar, não fica assim, não. Já recebeu essa informação alguma vez? Quando alguma coisa ruim acontece, fala, não se preocupa. Parece que essa simples palavra não é capaz de mudar o seu estado de espírito. Então, chegar para alguém que está sofrendo e simplesmente falar assim, se alegre, não vai fazer com que ela simplesmente abra um sorriso no rosto. Paulo sabe disso.
E é por isso que ele traz essa afirmação, mandando para a gente, se alegrem, e traz alguns motivos para isso. E, ao ler os próximos versículos, nós vemos pelo menos 2 motivos importantes que vão estar regendo essa ideia da alegria. A palavra conhecer aparece aqui 2 vezes nos próximos versículos. Então, a gente vai ter 2 pontos importantes que eu quero trabalhar com a gente aqui hoje, que vai gerar a respeito desse conhecimento. O que é esse conhecer que Paulo vai trabalhar aqui? E, no meio dessas 2 ideias de Paulo, uma frase que parece meio solta, a gente vai tentar encontrar daqui a pouco essa frase aí. Bom, vamos lá. No versículo 5, Paulo fala a respeito desse primeiro conhecimento, que é: seja conhecida, seja a moderação, a vossa moderação conhecida de todos os homens. A nossa moderação, como povo de Deus, Paulo está escrevendo aos irmãos lá em Filipos, que essa moderação seja conhecida de todos os homens. O que você pensa sobre moderação? O que é moderação? Equilíbrio, legal. O que mais te vem à mente quando pensa em moderação? Não é nem 8 e 80 ali, né? Nada de extremo, nada de ser extremado, né? Legal. A palavra, que é uma palavra que para a gente está traduzida como moderação, uma boa tradução, mas ela é muito rica e é muito difícil de ser traduzida, porque é uma característica que Paulo está descrevendo quase que sobrenatural. É uma ideia de benevolência, de uma bondade, de uma gentileza, uma cordialidade que não se vê todo dia. E a gente tem que escolher uma palavra para traduzir, e os tradutores escolheram, moderação parece se encaixar bem nisso. Essa característica, essa gentileza, essa cordialidade, esse comportamento sem ser extremado, né? Isso precisa ser conhecido de todas as pessoas. Vocês precisam que essa característica seja conhecida de todas as pessoas. Mas ao falar que essa é uma característica quase que sobrenatural, é porque de fato é. Paulo já trabalhou aqui anteriormente falando que os irmãos lá em Filipos receberam essa nova natureza de Cristo Jesus na vida deles. Natureza que transformou quem eles são, que transformou a forma como eles se comportam, que transformou os seus valores. Essa nova natureza. Então, tudo que foi gerado na vida de vocês através de Cristo Jesus, toda essa gentileza, cordialidade, essa moderação, esse equilíbrio, precisa ser conhecido de todas as pessoas. Mas é interessante como ele coloca isso aqui, porque ao falar que isso precisa ser conhecido, ele está dando uma ordem, falando, olha, isso precisa ser conhecido. Mas há quem coloque assim, que eles poderiam falar assim, permita que as outras pessoas conheçam. Mas por que Paulo está dando essa ideia de, olha, deixe que as outras pessoas conheçam essa moderação? Porque parece que a gente pode impedir que outras pessoas tenham acesso a observar essa transformação que Cristo faz nas nossas vidas. Eu não sei se você já conheceu alguém que se dizia cristão, mas ao olhar para a vida dela por alguns minutos, você teve que se perguntar 2 vezes que cristianismo que essa pessoa está seguindo. Porque a gente tem uma ideia do cristão, e a sociedade tem uma ideia do cristão, que é o imitador de Cristo, que ama, que perdoa, misericordioso, compassivo, que é alguém equilibrado. Essa é a imagem que a sociedade tem de Cristo e que nós, como cristãos, imitamos de Cristo Jesus e Cristo tem trabalhado em nós. Porém, parece que nós podemos ser um empecilho para que as pessoas encontrem essa característica em nós. Como? Dando ouvidos e vivendo de acordo com a nossa antiga natureza. Então, se é sobre ser cordial, sinto muito, porque eu sou sincero mesmo. Eu falo o que me vem na mente e é a sociedade que lide com isso. Parece que essa falta de preocupação com os outros não é algo que faz parte da nova natureza que Cristo Jesus trabalha na gente. E ao se comportar como a gente acha que tem que ser, a gente atrapalha, não permite que outras pessoas
conheçam a real transformação que Cristo traz na nossa vida. Então, esse é o primeiro conhecimento que Paulo está trabalhando ali. Mas tem um segundo, e aí já vem no que a gente tem pensado já desde o início do nosso culto, que é: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isso vem de uma outra ordem que Paulo dá para a gente, e que, quando a gente escuta ela isolada, não faz sentido. Não sejam ansiosos, não fiquem ansiosos. Não fiquem ansiosos com o resultado da prova que você fez, não fiquem ansiosos com o resultado do exame que você fez, não fiquem ansiosos com essa pandemia que está lá fora. Simplesmente não fiquem ansiosos. Tá, Paulo? Legal, mas como que eu faço para não me preocupar com as coisas das quais eu não tenho controle? Então, ele vai orientar a gente aqui. Que essas coisas sejam conhecidas diante de Deus. Que as nossas petições, as orações e as nossas súplicas sejam apresentadas diante de Deus. Pega o que está te preocupando e fala para Deus. Compartilha com Deus da sua preocupação. Mas não só isso. Ele fala também de ações de graças. A gente teve uma oração aqui de ações de graças, né? E a gente agradeceu por algumas coisas que Deus fez na nossa vida. O que compartilhar com Deus, falar sobre as minhas dificuldades e falar para Deus, agradecendo pelas coisas que Ele já fez, o que isso vai me auxiliar em ter paz no coração, em ser uma pessoa talvez até mais tranquila, pacífica, pacificadora, equilibrada? Como isso vai auxiliar? Porque quando eu deposito as minhas preocupações diante de Deus, eu estou assumindo que eu não sou capaz de lidar com elas, por menor que seja. Eu não controlo o futuro. Lembra que a ansiedade é aquele sentimento ruim de algo que ainda não aconteceu, que eu não sei o que é? Eu não controlo o futuro, mas eu sei alguém que está no governo de todas as coisas. E se alguém pode fazer, é Ele, é Deus. Então, ao apresentar a Deus as minhas preocupações, eu estou assumindo a minha incapacidade de lidar com elas e falando: Deus, está contigo. Enquanto o Senhor resolve, e eu vou fazendo o que está ao meu alcance, eu descanso sabendo que o Senhor vai cuidar. Mas como eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar? Por causa das minhas orações de ação de graças. Ao começar a compartilhar com Deus o que tem gerado gratidão no meu coração, eu vou lembrando de tudo que Deus fez, eu vou lembrando da melhora que teve o seu Carlos, o pai do Rafa, eu vou lembrando da melhora do Adilson, que Deus está ali cuidando dele, eu vou lembrando de várias questões que Deus tem feito intervenções na nossa vida, trabalhando, agindo. Eu falo: poxa, Deus realmente é alguém que se envolve, Deus realmente é alguém ativo, é alguém que tem trabalhado e cuidado de mim. Então, ao apresentar diante dele as minhas preocupações, eu não estou apresentando para um qualquer, eu estou apresentando as minhas preocupações diante de alguém que já tem cuidado de mim, que se importa comigo. Então, eu apresento a Deus as minhas preocupações, enquanto eu agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito, e essas duas coisas vão mostrando para mim que eu posso descansar, porque Deus está cuidando, porque Deus se importa. E no meio dessas duas ideias que devem gerar paz no nosso coração e nos motivar à alegria, tem uma frase no versículo 5, no finalzinho ali, na parte B do versículo 5. A minha Bíblia aqui diz assim: perto está o Senhor. Alguém tem uma tradução diferente dessa? Ixi, o Senhor virá logo? Parece um pouco diferente, né? A minha está: perto está o Senhor, e a da Zezé: o Senhor virá logo. Espera aí, quando eu penso que o Senhor está perto, não me dá uma sensação de ser algo espacial? Distância geográfica, né? O Senhor está perto. E a Zezé acabou de ler que não, o Senhor virá logo. Parece algo temporal, falando da segunda vinda de Cristo. E agora? Qual é a sua tradução, Zezé? Seria a NTLH? Nova tradução da linguagem. A minha é a Revista Atualizada. Por que a Revista Atualizada escolheu perto está o Senhor, e o pessoal da NTLH escolheu o Senhor virá logo? Parecem duas ideias tão distintas, né? Quem será que está mais certo aí? As duas.
Porque o termo que Paulo usa aqui dá a entender esses dois conceitos, tanto geográfico como temporal. E Paulo poderia ter usado uma outra palavra, uma outra construção da frase para deixar mais claro. Eu estou falando de algo geográfico, ou não, eu estou falando de algo temporal. Mas Paulo propositalmente usa essa palavra ambígua para mostrar para a gente que são as duas coisas. E ao fazer a tradução, a gente tem que escolher uma. O pessoal da Nova Tradução Linguagem de hoje escolheu uma, o pessoal da Revista Atualizada escolheu outra, a NVI escolheu também uma. Isso é uma questão de opções que a gente tem, porque a nossa língua tem nossas limitações também. Mas são as duas ideias. Jesus, nosso Senhor, está perto de nós, espacialmente falando, e a segunda vinda de Jesus também está próxima. E qual é a implicação disso para esses nossos dois pontos? Quando eu olho Paulo falando para a gente que a nossa moderação precisa ser conhecida de todas as pessoas, eu lembro que Jesus está pertinho de mim. Eu preciso me comportar como Ele. Jesus sabe tudo que eu faço, Jesus sabe tudo que eu penso, Jesus sabe da nova natureza que Ele colocou em mim. Ele está ali e fala, olha, eu estou aqui pertinho para saber se a gente está caminhando junto, na mesma ideia, e ao mesmo tempo é aquele que está próximo de mim para me auxiliar a viver como Ele, porque não é fácil ser como Jesus. Não é fácil. Porém, o próprio Cristo está conosco nessa jornada de imitá-lo, pertinho da gente, ensinando a gente, compartilhando com a gente sobre como é ser como Ele é. E é uma luta não ceder aos desejos do Rafael e tentar ser mais parecido com Jesus. Tem hora que o meu desejo é, eu devia dar uma resposta um pouquinho mais torta, só para outra pessoa entender o que eu estou sentindo. E eu lembro que, não é isso que Jesus Cristo faria? Não é esse o sentimento que há em Cristo Jesus? Eu preciso imitá-lo? Essa luta da minha natureza, o jeito do Rafael, com o jeito de Jesus, está breve de acabar, porque logo o Senhor virá. Logo essa luta nossa entre o nosso desejo e fazer a vontade de Deus já não existirá. Breve o Jesus virá. E também no segundo ponto, quando nós vimos que nós devemos lançar diante de Deus todas as nossas preocupações e compartilhar, falar para Ele todo o nosso motivo de gratidão. Ao fazermos isso, nós nos lembramos que Deus está perto. Ou seja, quando você está sofrendo, passando pela sua dificuldade, compartilhando com Deus o que tem tirado a paz do seu coração, as suas incertezas a respeito do futuro, as suas dúvidas, e talvez a lágrima chegue a escorrer pelo seu rosto, Jesus não está lá, distante, ouvindo o que vai acontecer. Ele está sentado do outro lado da mesa, compartilhando da sua dor. Ele está perto. Ele está contigo. Ele é quem te consola, Ele é quem te abraça, Ele é quem participa com você do momento da sua dificuldade. E também nós nos lembramos que logo Ele virá. Logo Ele virá e tudo isso que pode nos tirar a paz já não existirá, porque o reino dEle estará plenamente instaurado entre nós. Isso gera em nós paz, isso gera em nós confiança, isso gera em nós alegria. Então, as dificuldades da vida não vão parar de chegar. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto esse breve retorno de Cristo não acontece, nós ainda passaremos por dificuldades. Mas fica aí esse exercício para que nós tenhamos paz no nosso coração. Uma paz que excede o nosso entendimento, como fala no versículo 7. E é legal como é colocado que a ideia é que, assim, à medida que a gente vai fazendo isso, à medida que a gente vai depositando as nossas aflições diante de Deus e falando para Ele do nosso motivo de gratidão, do que Ele tem feito na nossa vida, à medida que isso vai sendo exercitado, Deus vai gerando uma paz no nosso coração que excede, que transcende, que vai além do que é compreensível. Uma paz, talvez, que outras pessoas olhem para você e até se questionem, como é possível você passando por um problema desse,
tendo que juntar um dinheiro absurdo para comprar uma medicação, tendo um pai internado numa situação tão grave, tendo que cuidar de problemas dos seus filhos. Como que é possível você ter paz passando por problemas tão graves? Talvez esse seu comportamento seja uma das formas de demonstrar para os outros essa moderação e explicar para eles que não é algo que vem da gente, realmente é algo sobrenatural. Algo que foi trabalhado em nós por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Cristo é aquele que foi enviado por Deus para morrer no nosso lugar, assumindo os nossos pecados, a nossa culpa, para que Ele pudesse estar conosco. E para que nós pudéssemos desfrutar dessa paz. E Ele também é aquele que muito em breve virá. E finalmente, estabelecerá o seu reino de plena paz e alegria entre nós. E nós, como povo de Deus, desejamos isso. E fazemos a mesma oração que João faz no fim do livro do Apocalipse. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Enquanto o Senhor não vem, que a gente trabalhe esse exercício de ter paz no nosso coração. Então, a gente vai cantar mais uma canção que vai nos lembrar a respeito disso, uma canção que foi pensada ali no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus Cristo compartilhou conosco a respeito da ansiedade também, e Ele deu um exercício para a gente, muito parecido com o que o apóstolo Paulo está passando aos Filipenses, e a gente tem conversado hoje. Nós ouviremos a canção e logo após nós exercitaremos o que nós estamos aprendendo aqui. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá, lhes dá, lhes dá. Lancemos sobre Deus nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus, olhai nos os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado
sobre Deus na nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. E a gente vai fazer isso agora. Abaixa a sua cabeça onde você está e compartilhe com Deus as suas preocupações. Coloque diante de Deus aquilo que tem afligido a sua alma, tirado a sua paz, questões que estão fora do seu controle. Cada uma delas, presente diante do Senhor. Fale também ao nosso Deus o que você tem para agradecer a Ele, o que Deus tem feito, como Deus tem cuidado da sua vida. Compartilhe os seus motivos de gratidão para Ele também. Santo Deus, nós louvamos a Ti pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar e assumiu os nossos erros, os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esse acesso que nós temos a Ti hoje, para que nós pudéssemos compartilhar contigo as nossas aflições, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas preocupações. Obrigado porque o mesmo Jesus Cristo que morreu também ressuscitou dentre os mortos e não está distante de nós, não, muito pelo contrário. Ele tem cumprido fielmente a palavra que nos deu de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Nós Te louvamos pela presença de Cristo Jesus conosco todos os dias, em todos os momentos. Recebe, Deus, as nossas preocupações. Recebe a nossa confissão da nossa limitação, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de lidarmos com os nossos próprios problemas. E concede-nos, Senhor Jesus, concede-nos, Deus e Pai, a paz que excede todo o entendimento. Paz que nós não somos dignos, mas que nos foi concedida através de Cristo Jesus. Que a gente consiga descansar ao nos lembrarmos de que o Senhor é um Deus que nos ama, que se importa conosco e que não é de agora que tem cuidado da gente. Não deixe isso sair, ó Pai, da nossa mente e que isso gere no nosso coração essa paz maravilhosa e que essa paz, de alguma forma, seja uma ferramenta para anunciarmos sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e anunciarmos do amor e do poder de Cristo Jesus Cristo, nosso Rei que vive. É no nome dele que nós oramos, Pai. Amém. Nós temos alguns rápidos avisos antes de encerrarmos. Entre eles, o
Pastor K está ali na porta com cada dia. Nós temos algumas mensagens que nos lembram de como Deus tem cuidado da gente, e ali tem uma coletânea delas. Talvez seja uma ótima ferramenta para o seu devocional, ou até mesmo para você compartilhar com alguém, colocar ali embaixo da porta, né, bem higienizado, do seu vizinho, né, para que ele também possa conhecer essa mensagem maravilhosa que gera paz em momentos de incertezas, de dificuldades também. Então, a gente tem um para cada pessoa que vai participar do culto hoje, nesse primeiro e do próximo. Então, pode levar tranquilamente para você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Todas as terças e quarta, nós temos nos reunidos para orar, para fazer um pouco do que a gente fez aqui com os nossos irmãos e irmãs, e tem sido algo maravilhoso. Caso você ainda não tenha participado, dê um oi para mim, para o Cá, ou para o Celso e para o Damião, e a gente te avisa certinho dos horários e como a gente tem se encontrado virtualmente nesse período. Para quem tem participado, tem sido algo maravilhoso, tem sido algo muito bom mesmo. A gente, como vocês viram, hoje nós não estamos com a Santa Ceia, a gente retorna a partir desse mês ao que a gente já fazíamos antes. Todo segundo domingo de cada mês, nós teremos a celebração da Mesa do Senhor. Então, semana que vem, está programado o nosso encontro aqui, junto com a Eucaristia, com a Mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está convidado a estar conosco. Como você reparou, tem espaço ainda, né? 60 pessoas podem participar com a gente em cada momento. Ou seja, se você tiver algum amigo, amiga que queira participar conosco, serão super bem-vindos. Onde a gente vai aqui orar juntos e compartilhar essa mensagem, desse bom conhecimento que gera paz nos nossos corações. Tem mais algum aviso que eu possa estar me esquecendo? Legal, cara, bem lembrado. Nós não temos tido momento de coleta de dízimos e ofertas aqui durante o culto, por questão da precaução com o Covid, mas a gente tem recebido através da transferência para a conta bancária. No aplicativo da igreja, nós temos os dados para a transferência, e caso você tenha trazido hoje e não saber a informação, ou para você ficar mais fácil assim, o Celso está recebendo para poder tomar os trâmites depois e fazer ali o depósito e tudo mais. E nós oraremos também, agora no encerramento, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que nós temos recebido, que Deus dê sabedoria para a administração desses recursos. E peço, Elis, você ora com a gente nesse sentido, por favor? Pai, nos colocamos mais uma vez em oração, Senhor. Estamos passando por um momento difícil em nossas vidas, Senhor, que é essa pandemia. Muitos perderam o emprego, Senhor, outros estão buscando outra maneira, Senhor, para obter o sustento. Peço que o Senhor esteja com aqueles que estão empregados, Senhor, que o Senhor os fortaleça, Senhor, fortaleça a sua fé também. Mas peço-lhe também que o Senhor trabalhe na nossa mente e coração a questão do dízimo que precisamos fazer para que a sua igreja cresça, o seu reino cresça, Senhor. E através dessa contribuição, Senhor, é que a gente consegue fazer, Senhor, que isso tenha um movimento, Pai. Trabalhe na mente e no coração de cada um para fazer a contribuição com alegria, Senhor. Sempre com alegria, porque é para Ti, Senhor. Tudo é para Ti. É em nome de Cristo Jesus é que eu oro e dê sabedoria, Senhor, àqueles que administram os dízimos que são recebidos, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nós precisamos viver isso na nossa vida. E nós não conseguiremos fazer isso sem o Espírito Santo conduzindo cada um desses nossos passos. Então, por isso, como ministro do Evangelho, eu peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a transformação, a ação do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, enquanto vocês testemunham, através da vida de vocês, esse Evangelho e desfrutam da eterna paz promovida por nosso Deus. Amém.